Olá pessoal, nós vamos dar início à apresentação de uns slides sobre psicologia organizacional e o tema é o indivíduo e a organização. O que é a organização é nada mais, nada menos do que a empresa, né, as organizações, né, tanto comerciais como industriais, enfim. Denominado como empresa ou organização. Bom, em relação ao indivíduo, nós vamos ver que quando se estuda o desenvolvimento do homem como indivíduo isolado, não é possível despregá-lo da complexa rede de relações que estabelece entre o indivíduo e a sociedade. Ou seja, nós não podemos estudar o homem, né, separado das relações que ele tem com a sociedade, porque na verdade não é só o que ele pensa, não é só as suas características da personalidade ou o seu comportamento que conta, mas é a relação que ele tem com o meio onde ele vive. Então isso são muito importantes. A sociedade é a construção do homem. Então o homem ele é construído pela sociedade. Quando ele nasce, ele está inserido no seio da família, e quando ele vai crescendo, ele vai participar da escola, e no meio da sociedade ele se firma como um ser humano completo e também complexo. Na realidade, essas características do ser humano são através das objetivações humanas, do trabalho sobre a natureza, no sentido de transformá-la para suprir necessidades básicas, materiais e espirituais. Então o homem ele tem essa necessidade de se relacionar em sociedade. O homem vive em sociedade, sem a sociedade realmente ele não poderia existir, que é uma característica sua. Então, essa sociedade, por sua vez, atua sobre o próprio homem, constituindo-o, modificando e transformando-o. Assim, o homem constrói e é construído, né? Ele cria e é recriado no curso das relações sociais estabelecidas historicamente. Ou seja, no curso da sua história, ou mesmo da história da humanidade, o homem vem sempre sofrendo transformações do meio em que vive e também pela história, a cultura histórica onde ele é inserido. Subjetividade. A subjetividade do indivíduo é construída e reconstruída no jogo das relações sociais. E assim o indivíduo e a sociedade constituirão uma mesma realidade da qual o indivíduo é uma expressão. Então, a subjetividade do indivíduo, quer dizer, o seu interior, a sua personalidade, as suas crenças, o seu consciente e até mesmo o inconsciente, ele é uma expressão do ambiente onde ele vive. Pessoas únicas e isoladas. Na sociedade em que vivemos, somos levados a pensar e agir como se fôssemos cada um de nós. Pessoas únicas e isoladas, absolutamente originais, desligadas e separadas do social. Será que isso é possível? Será que podemos ser consideradas únicas? É claro que nós temos uma personalidade diferenciada, nós temos uma única impressão digital, né? Nós somos chamados de indivíduos, ou seja, nós temos a nossa individualidade, mas será que a nossa individualidade realmente ela é única? Nós não copiamos ou introjetamos conceitos, crenças, conhecimentos, filosofias de outras pessoas no decorrer da história, através do conhecimento que nós adquirimos na escola, né, o que nós aprendemos. Por exemplo, a nossa própria língua, que nós falamos, o português, é uma influência de um grupo de pessoas que falam essa língua. Porque se nós formos inseridos em outra sociedade que fale outro idioma, também nós teremos outro idioma que nós poderemos
está falando e, consequentemente, influenciados por esse idioma. Originalidade. Cada vez mais somos estimulados pela necessidade de demonstrar uma originalidade, ou seja, sermos originais, únicos, né? Ter um brilho pessoal, um toque único, um charme especial e sem concorrentes. Ao mesmo tempo, somos atraídos pelas promessas da felicidade que estaria oculta nessa possibilidade individual. Será que nós podemos ser felizes individualmente? Lembro-me agora de uma frase que não sei o autor, não lembro o autor, mas que diz uma coisa curiosa: não te pergunte se és feliz, antes pergunta-te a ti mesmo se os que convivem contigo são felizes. Ou seja, o autor dessa frase está querendo dizer que não necessariamente nós devemos nos perguntar se somos felizes, mas se as pessoas que convivem conosco são felizes. Então a felicidade não é uma prerrogativa única de cada pessoa de forma individual, mas também de forma grupal, de forma de uma comunidade ou da sociedade em si. Então, para que todos vivam felizes, tem que existir uma inter-relação de coisas que venham causar essa felicidade, tanto no eu, em mim, como no outro. Fundamentos do comportamento individual. O objetivo principal da psicologia é conhecer o ser humano. Essa meta só pode ser alcançada por meio da pesquisa do comportamento dentro da empresa ou da organização, onde as ações de uma pessoa são janelas através das quais é possível observar e analisar sua personalidade. Então, o comportamento do indivíduo, daquela pessoa que, no caso, nós estamos falando da empresa, que vai adentrar uma empresa, vai trabalhar numa empresa. Então, a janela pela qual se conhece o comportamento de uma pessoa, de um indivíduo, é o comportamento. O seu comportamento é que vai revelar quem de fato aquela pessoa é. Maneiras de ser e de agir. O indivíduo apresenta em seu desenvolvimento diferentes maneiras de ser e de agir, embora conserve sua identidade básica por toda a vida. Cada modo de ser e agir pode se transformar em objeto de pesquisa que poderá servir de estudo. Então, a psicologia, ela observa, analisa o comportamento do indivíduo para que possa processar essas informações e se transformar em objeto de estudo e determinar como funciona a personalidade a partir do comportamento do indivíduo. Campos da psicologia. A psicologia organizacional caracteriza-se pelo desenvolvimento e aplicação de princípios científicos no ambiente de trabalho e pode ser dividida em dois grupos. A psicologia industrial, o nome já diz, é direcionada para as indústrias, e a psicologia organizacional, direcionada para as empresas comerciais e prestadoras de serviços. Psicologia industrial desenvolveu-se a partir da perspectiva de gerenciamento da eficiência organizacional, ou seja, as indústrias precisavam ter um desempenho melhor, uma melhor produção de peças, de máquinas, de produtos, enfim, ela precisava no menor número de tempo, no menor tempo possível, o maior número de produtos produzidos. Então, essa psicologia industrial desenvolveu-se a partir desse gerenciamento de dados, de informações, né, a partir
do potencial do indivíduo e enfatiza a eficiência no projeto de tarefas, seleção e treinamento de funcionários e avaliação. Então, a partir do momento que a empresa, a indústria necessita de um número de funcionários, ela vai fazer o recrutamento dessas pessoas, depois vai selecioná-las, e aquelas que foram selecionadas, que são consideradas aptas para trabalhar na indústria, elas passam por um treinamento e avaliação para saber se adequam às atividades da indústria. Psicologia organizacional. Interessa-se pela conduta no trabalho, nas relações entre grupos, nas relações de todos com a estrutura e função geral da organização em que os indivíduos trabalham. Note que há uma sensível diferença entre o objetivo, né, da psicologia industrial e da psicologia organizacional. Enquanto a psicologia industrial se preocupava mais com o indivíduo como um mero meio pelo qual a indústria viesse a produzir mais produtos, já na psicologia organizacional, o interesse da psicologia é a conduta do trabalho, no trabalho. É como o indivíduo se relacionam de forma intrapessoal e interpessoal. Como ele se relaciona consigo mesmo, como ele passa a ter uma conduta de responsabilidade, se responsabilizar pela sua função, questão de horário de trabalho, questão de obedecer às ordens, enfim. E intrapessoal ou interpessoal, que é obedecer ordens de chefes, colaborar com os colaboradores, dar ideias e receber ideias e receber críticas e incentivos, enfim, para que o trabalho se torne produtivo e ao mesmo tempo prazeroso. Técnicas e instrumentos. A psicologia organizacional usa técnicas e instrumentos que atuam a partir da seleção, utilizando critérios definidos pela organização, como característica de personalidade, valores e sentimentos. O objetivo da área de seleção é atender à demanda da organização, admitindo indivíduos que se moldem a ela e que se integrem à filosofia sem questionamento. Então, a psicologia organização, ela vai usar técnicas para fazer uma seleção dos candidatos, né? Cada indivíduo tem um perfil e a psicologia vai determinar, não determinar, ela vai detectar o perfil que a empresa quer para a função determinada que a empresa está colocando, né, dando oportunidade ou dando vaga àquele candidato. Então, os valores, as características da personalidade e os valores e sentimentos são relevantes para determinar em que função aquele indivíduo poderá se enquadrar dentro da organização. Psicólogo versus colaboradores. Esse processo de adequação exige um trabalho junto aos indivíduos no nível psicológico, que se entende como uma tentativa de mudança de valores, de aceitação de objetivos da organização e da sua filosofia, como sendo parte do prazer e a própria razão de ser do indivíduo. Então, o psicólogo ele vai tratar com os colaboradores de forma que os colaboradores se adequem, ou seja, se entendam o que a empresa quer e o que eles podem fazer para atender às necessidades da empresa. Então, quando essas duas partes se encaixam, então há uma
né, há um prazer, uma satisfação, né, entre a filosofia da empresa, quer dizer, o que ela quer, o que ela espera da pessoa, do indivíduo, e o que o indivíduo pode oferecer para a empresa. Então, quando há um encaixe perfeito nessa relação, então passa a funcionar com prazer e ambos ficam satisfeitos ou felizes, né, como poderia se dizer. Indivíduo versus organização. O indivíduo precisa acreditar que a sua realização pessoal está intimamente relacionada com a satisfação das necessidades da organização. Dentro dessa perspectiva da psicologia aplicada à administração, o que o indivíduo desloque a satisfação do seu desejo para a realização dos objetivos da organização. Ou seja, dentro da organização, os interesses pessoais do indivíduo como colaborador não são mais tão importantes quanto a realização dos seus trabalhos da organização, dentro da organização. Ou seja, os seus interesses ficam em segundo plano. Ele, a partir do momento que ele adentra dentro da organização, ele vai estar disposto a realizar os desejos da organização e não seus desejos. Então a organização tem essa prerrogativa de exigir, né, não de forma impositiva, mas de forma colaborativa, que ele possa entender que o objetivo dele estar ali dentro daquela empresa é para satisfazer as necessidades, em primeiro lugar, da empresa e não as suas próprias. Porque muitas vezes o indivíduo dentro de uma organização, ele quer ter um horário flexível, quer ter um chefe que lhe agrade, e nem tanto isso é possível, um salário que lhe seja satisfatório, e nem isso é possível. Então, ele, dentro das suas necessidades, então ele precisa primeiro pensar nas suas necessidades. Se as suas necessidades é trabalhar para o sustento de si e de sua família, e ele tem que se submeter a os desejos da empresa e os seus ficarem de lado. Atitudes, valores, percepção e aprendizagem. Veremos agora alguns conceitos importantes para a organização, para o indivíduo e para a sociedade onde o indivíduo está inserido, e como o comportamento e os valores mudam de geração a geração e o que isso significa nas organizações. Ou seja, existem valores, existem conhecimentos, existem crenças, existem várias como se poderia dizer aqui uma palavra, variantes, né, ou incógnitas que podem ser estudadas e podem ser observadas para que esse indivíduo dentro da empresa e também como sociedade, ele possa se desenvolver como pessoa. Vamos agora ver atitude versus comportamento. Nós tomamos atitudes quanto a comportamentos ou ações, e sim desenvolvemos atitudes quanto a crenças, opiniões e valores em relação aos objetos do meio social. Então, nós não tomamos, quer dizer, atitude em relação a comportamentos ou ações, mas nós desenvolvemos atitude quanto às crenças, né? Quais são os valores que são mais importantes para o indivíduo, e é a partir desses valores, dessas crenças, é que esse indivíduo tem um determinado comportamento. Atitude versus comportamento. Vamos dar um exemplo. O senhor X convoca uma reunião importante sobre a companhia, sobre a empresa, sobre a organização. Se nessa reunião o líder, o executivo, não tiver uma atitude, uma imagem favorável da empresa a ser passada
com novos desafios, valores frente à situação, muito provavelmente já decretou o fracasso dessa reunião. Ou seja, se diante de uma crise, diante de uma dificuldade financeira da empresa, se o chefe, o líder, ele chega para a reunião e ele diz: eu não vou suportar, eu não vou aguentar a parada, as coisas estão muito difíceis, eu não sei o que fazer. Então ele se debruça sobre o problema. Então o que vai acontecer? Todos os envolvidos naquela reunião também passarão a ter esse comportamento de desânimo. Todavia, se o líder ele encorajar a equipe e saber o que deve tomar de decisões para enfrentar o problema e saber como fazer para resolver o problema, então, e delegar, e saber delegar as tarefas, o que deve ser feito para minimizar o problema e também erradicá-lo, então todos cooperarão e saberão o que fazer. Então o papel do líder é fundamental nesse momento, né? Não só no momento de crise, mas também na questão da expansão da empresa, na questão da melhoria do crescimento da empresa. Piadas versus expediente. Por exemplo, você não gosta dos rapazes e moças que conversam ou fazem piadinha durante o expediente de trabalho. Isso é uma atitude negativa por parte desses rapazes e moças. Mas terá que conviver com eles porque fazem parte do mesmo departamento. Então você não vai muito com a cara desse pessoal. Então o que você tem que fazer para conviver com isso? Você vai se fechar, você não vai querer conversa com essas pessoas, você não vai ter um relacionamento interpessoal com eles. Como você poderá mudar o seu pensamento? Como você deverá agir? Isso vai determinar o seu crescimento dentro da empresa e o envolvimento dentro da empresa. Então, tensão versus descontração. Então, para evitar uma tensão, né, no caso de não gostar desses rapazes e moças que riem à toa, né, estão ali, fazem até gozação, enfim, o que levaria a um conflito, porque se pegar de frente levaria a um conflito, você terá que descobrir certos aspectos positivos neles, porque para você eles poderão ser chatos, mas eles têm um lado positivo. Então são pessoas que descontraem o ambiente, são pessoas populares entre os demais. Então essa é uma atitude positiva. Por um lado pode ser desagradável dependendo do seu ponto de vista, mas se o seu ponto de vista for fechado, você pode mudar o seu ponto de vista e aquilo ali pode se transformar em uma coisa agradável e não uma coisa pesada. Atenção! A atitude possui 3 componentes básicos importantes. Vamos ver? Primeiro, o cognitivo. O cognitivo é formado pelos pensamentos, pelas nossas crenças a respeito de um objeto ou pessoas. O segundo é o afetivo. São sentimentos de atração ou repulsão. Então você simpatiza com uma pessoa com facilidade e em outro momento, dado momento, você percebe que aquela pessoa não lhe entra, aquela pessoa não lhe agrada. Então esse é o aspecto afetivo. E o comportamental
representado pela tendência da reação da pessoa em relação ao objeto da atitude. Você já deve ter reparado que pessoas mudam de atitudes para não contradizer as ações anteriores, para não contradizer. Isso porque as pessoas buscam consistência em suas próprias atitudes e seus comportamentos. Então, muitas vezes a pessoa fala uma coisa e faz outra. Como diz, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. É como se fosse uma coisa inconsistente. Então, dissonância cognitiva. Quando há discrepância entre a atitude e o comportamento de uma pessoa, pode-se dizer que há uma discrepância cognitiva, isto é, há uma inconsistência no comportamento. Exemplo, quando sugerimos ou mandamos alguém ter um comportamento e nós mesmos temos outro. Então isso é uma inconsistência. Sistema de valores. É a importância que é atribuída à hierarquia de valores, tais como liberdade, prazer, autorrespeito, honestidade e justiça. Os valores são importantes para estabelecer a base para a compreensão das atitudes e da motivação. Esse sistema de valores varia de indivíduo para indivíduo, depende do meio social, da criação e difere de cultura para cultura. Então, muitas vezes, numa empresa, quando essas pessoas que são contratadas para trabalhar numa empresa, que advindas de cultura diferente e têm valores diferentes, muitas vezes há muito choque, atritos, e onde o psicólogo ele poderá minimizar essas questões, traçando planos para fazer um tratamento interpessoal entre esses agentes, para que eles entendam as motivações dos seus comportamentos e que devem minimizar os valores negativos, passando a agir de forma positiva com os valores positivos. Valores terminais versus valores instrumentais. Então, os valores terminais versus valores instrumentais. Então nós podemos ter uma vida confortável versus ambição. Os valores são importantes porque são eles que dão base para a compreensão das atitudes e das motivações, o que pode ou não ser feito e de que maneira fazer. Então muitas vezes a pessoa quer uma vida confortável, outro quer, outro é ambicioso, e muitas vezes pode haver conflito entre esses dois indivíduos. Nós vemos aqui vida emocionante e mente aberta e ativa, Então nós vemos aqui outros valores, diferentes. Harmonia interior, ousadia e criatividade. Reconhecimento social versus cortesia e boas maneiras. É lógico que a compreensão dos valores varia conforme o indivíduo, onde esse tem cultura, conforme a sua criação. Muitas vezes, uma pessoa ela tem facilidade de pedir desculpas, enquanto que outras é temerário pensar nesse assunto. Muitas vezes ele diz: eu não me ajoelharia jamais, eu não pediria desculpa jamais uma pessoa que me ofendeu. Então isso varia de acordo com a cultura, com a personalidade de cada indivíduo. Valores terminais, valores instrumentais, nós podemos ver as boas maneiras, elas são fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo. Percepção. Percepção é o processo pelo qual os indivíduos organizam e interpretam suas impressões sensoriais com a finalidade de dar sentido ao ambiente em que vive. Então, o indivíduo, ele percebe tudo à sua volta.
não é? Então essas impressões que ele tem faz com que ele dê sentido ao ambiente, se o ambiente para ele lhe é agradável ou se não é agradável. E a partir dessa percepção, ele passa a ter um comportamento de acordo com a leitura do ambiente. Percepção versus salário injusto. Olha só, muitos funcionários consideram injusto o salário baixo, reivindicam condições melhores, organizam e interpretam sua atitude conforme suas percepções. Então, muitas vezes, acha que o seu salário é baixo, mas, na realidade, as suas percepções podem estar distorcidas da realidade. Ele não olha no seu contexto, na sociedade em que vive. Se para aquela função que ele desempenha, se é apenas ele que ganha aquele valor, ou se não existe milhares e milhares de outras pessoas que estão ganhando aquele mesmo valor. Então, para isso, ele tem que dar um olhar mais externamente, ele tem que olhar um olhar maior, né, no contexto maior, para não ter uma atitude precipitada em perceber injustiça no que está ganhando. Cursos de modelagem. Empresas investem em cursos de modelagem de atitudes, onde o funcionário é levado a fazer uma autoavaliação, um autoexame étnico e cultural dos valores, atitudes e percepções variadas. Este curso de modelagem tem o objetivo de fazer com que o indivíduo ou o colaborador tenha a cara da empresa, porque a empresa ela tem os seus valores, ele tem o seu nome a zelar, tem as suas crenças, e a empresa precisa de que o seu colaborador, como diz no jargão popular, vista a camisa da empresa, que realmente os seus pensamentos sejam em conformidade com o que a empresa exige e com o que a empresa prega e requer que aquele colaborador faça. Caminho versus labirinto da vida. Todos nós temos uma necessidade de encontrar nosso caminho no labirinto da vida e atingir o sucesso nesses tempos de mudança. Nossas atitudes revelam o que somos. Então, é fundamental que nós venhamos a ter um autoconhecimento ou fazermos uma autoanálise dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Por quê? Porque as nossas atitudes vão nos revelar quem somos. E muitas vezes um indivíduo adentra uma empresa e ele passa pouco tempo na empresa e é demitido. Por quê? Porque ele não se adequa às exigências da empresa. E ele vê apenas como exigência e não uma conformidade ou uma adequação da filosofia da empresa com o que o funcionário pensa, porque muitas vezes o funcionário quer impor os seus desejos, a sua vontade, o seu querer dentro da empresa, enquanto que ele tem que abrir mão, né, do seu querer, da sua vontade, e aceitar o que a empresa dita, quais são as regras, quais são os valores que a empresa determina. Indivíduo versus indivíduo. Pessoas julgam umas às outras, dentro e fora das organizações, na maneira de agir, de ser, de trabalhar, de executar ordens. Não conseguimos perceber tudo o que se passa à nossa volta, mas assimilamos aquilo que nos interessa, conforme nossos conhecimentos, experiências e atitudes. Então, nós, como indivíduos, nós temos a tendência a julgarmos uns aos outros.
E muitas vezes nós não fazemos uma autoanálise e nem nos colocamos no lugar do outro, sabendo que cada um tem uma influência do meio de onde vive, da sua cultura, da sua família, das suas crenças. E que nós também temos uma maneira diferente de pensar e de agir. Então, a partir do momento que temos essa percepção e compreendemos um ao outro, fica melhor a nossa convivência e o nosso relacionamento interpessoal. A aprendizagem. Qualquer mudança relativamente permanente no comportamento significa que houve uma aprendizagem. Isso segundo Bergamini, 2005. Então, quando há uma mudança relativamente de comportamento, significa que houve um aprendizado. Todo comportamento alterado por mudanças gera responsabilidade e produção. Comportamentos favoráveis tendem a ser repetidos. Aqueles que recebem recompensa, como um sorriso, dinheiro, elogios, promoções. Então, aquele comportamento que a pessoa se sentiu bem em ser elogiado e diz: poxa, eu vou fazer novamente, eu vou ganhar mais elogios. Se eu fiz um determinado comportamento, eu apresentei para alguém um determinado comportamento, fiz uma determinada coisa, aquela pessoa me ofereceu dinheiro, me ofereceu uma promoção, me ofereceu algo, alguma recompensa, então a tendência é que eu repita e cada vez faça de uma maneira melhor, mais caprichada e mais organizada. Então, isso faz com que haja um aperfeiçoamento daquele comportamento, uma profissionalização do comportamento. Porém, se você recebe críticas por suas ideias, não voltará a expressá-las. Então, deve haver muito cuidado por parte de líderes, de gerentes, né, de pessoas de autoridade dentro da organização, quanto aos seus subordinados, seus colaboradores, no momento de receber algumas ideias, porque às vezes o gerente, né, o líder, ele acha que por ser líder ele tem mais conhecimento do que o subordinado e ele acha que a ideia é banal, aquela ideia não é suficientemente relevante. E o que acontece? Ele bloqueia o colaborador de expressar sua ideia e muitas vezes ele pode perder uma oportunidade de crescimento da organização, porque os colaboradores eles conhecem de perto o seu ambiente de trabalho e muitas vezes eles podem dar ideias que vêm solucionar certos entraves no processamento de informações, de tarefas, enfim. A empresa poderá lucrar muito mais absorvendo as ideias de todos os colaboradores, não importando o nível, né, o nível de escolaridade ou também de cargo dentro da empresa. Observe que podemos aprender através de modelos da observação de comportamento de pessoas que se admiram, que se destacam, que são bem-sucedidas e respeitadas por seu comportamento em organizações, escola, faculdade ou outros meios. Nessa parte final da nossa apresentação, é uma coisa muito importante a ser observada. Se nós queremos crescer como pessoas, como indivíduos, quer seja no âmbito organizacional ou no âmbito educacional ou familiar ou na sociedade em si, nós precisamos procurar modelos, ou seja, pessoas que
são bem-sucedidas em determinada área. Por exemplo, se eu quero ser um bom pai de família, eu procuro encontrar um modelo de pai exemplar que brinca com seus filhos, que cuida da esposa, que cuida do lar. Se eu quero ser um bom aluno, eu vou observar aquele colega que tira as melhores notas. Qual é o seu comportamento dentro da sala de aula? Como é que ele interage com o professor? Como é que ele faz para que ele obtenha aquelas boas notas? Então, ao observar esses comportamentos, nós poderemos seguir esses comportamentos e alterar o nosso próprio para que nós venhamos a também desenvolver um melhor comportamento e ser bem-sucedido como aluno. E isso podemos estender como profissional, querendo ser um profissional dentro de uma empresa. Nós não podemos nos moldarmos ou nos espelharmos por aqueles funcionários que chegam atrasados, que são respondões, que não fazem as suas tarefas com alegria ou com rapidez ou com objetividade, mas sim devemos procurar observar aqueles que cresceram dentro da empresa, conhecer a história de alguns que hoje estão na posição de liderança e começaram dentro da empresa como um serviçal, como uma pessoa que não tinha nenhum cargo relevante e que hoje alcançou um nível alto dentro da empresa. Então, essa observação é um tipo de aprendizagem que você poderá, ao se espelhar, ao se modelar, ao ter um modelo que venha fazer com que você mude o seu comportamento, com certeza você vai ter o mesmo sucesso que ele. Então, fica aqui a nossa mensagem desse tema muito importante para todos nós como profissionais. Muito obrigado.